Agora eu tenho um canal no YouTube. Alan, mas por que você fez um canal no YouTube? Gente, porque eu gosto de fazer mais coisas sempre, entendeu? Tipo, eu não tô satisfeita só com o Instagram, TikTok. Decidi que eu vou fazer um canal no YouTube pra falar sobre coisas que eu gosto de falar. Questões que me ajudaram ao longo da minha vida e que eu sinto que podem ajudar outras pessoas. Quem não me conhece, eu vou deixar minhas redes aqui, porque esse não vai ser um canal pra falar sobre mim. É mentira, pode ser que seja. Exclui isso aí. Eu vou falar com um tema que até hoje ele é muito recente pra mim, é uma coisa que vai e volta, que é a questão do passado, futuro e presente. E como o presente, apesar de ser a única coisa que a gente de fato tem, o resto é tudo projeção mental, a gente ainda assim dá muito mais valor ao nosso passado e ao nosso futuro. Vale, mas como assim o passado não existe? É uma coisa que eu vivi, eu sei, só que é uma coisa que existe na sua cabeça. A gente quer falar de um mundo real. E como que a gente vai falar de um mundo real se a gente fica focando numa coisa que só existe dentro da nossa cabeça, entende? Ah, mas não existe só na minha cabeça, eu tenho foto, tá bom. Mas o que você tem que entender é que o que é palpável, o que é mudável, o que realmente tá na sua frente é o seu presente, o seu passado não dá mais. Quantas vezes você já perdeu tempo se preocupando com uma coisa que nunca aconteceu? O exercício pra você fazer em relação a isso é você anotar. Sempre que você está preocupado com alguma coisa que pode acontecer, você anota e você bota uma data limite pra você checar se aquilo de fato aconteceu ou não. Gente, é que assim, eu nunca fiz isso de fato, só que eu sei quanto tempo eu perco pensando em coisas que no final nunca aconteceram, principalmente quando eu morava fora. Eu pensava em cancelamento de voo. Gente, na pandemia, eu tava com medo da companhia aérea que eu comprei minha passagem falir. Tipo, quem pensa nisso, sabe? E eu passei um dia inteiro me preocupando com isso. Eu tive uma crise de ansiedade. Porque eu inventei que a companhia aérea ia falir. Então, a gente se preocupar tanto com o passado quanto com o futuro, que são coisas que não são palpáveis, é uma perda de tempo imensa. E é uma perda de tempo que a gente podia estar investido no que realmente vai mudar e vai nos ajudar, que é o presente, entende? Tem outra coisa sobre a nossa geração que é muito curioso, de fato, que a gente tira foto de tudo, né? E eu acho que a gente tá vivenciando a nostalgia de uma forma que nenhuma outra geração vivenciou, porque a gente vê e romantiza o passado de uma forma que outras gerações não romantizavam. Por exemplo, minha avó e minha mãe só tem fotos delas mais jovens em momentos importantes. Por a gente ter um celular com a gente o tempo todo, uma câmera com a gente o tempo todo, a gente tem vídeos e fotos de momentos cotidianos, momentos que não eram pra ser tão importantes. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque nos faz valorizar de certa forma o presente, ele nos deixa ancorados num passado sem ansiedade e sem preocupações. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai ver uma foto, por exemplo, sei lá, fiz um avocado toast em casa sozinha e ficou linda, ficou uma delícia, e aí naquele momento eu tava extremamente feliz. Eu vou lá e tiro uma foto. Quando eu no futuro olhar pra aquela foto, eu vou falar, caraca, eu era tão feliz naquela época. Só que não era aquela época. Vai ver que aquele dia do avocado toast, logo depois eu fui pro trabalho, tive um dia péssimo. Tipo, eu não vou lembrar disso. O cérebro, ele tende a demonizar ou romantizar memórias a partir de um fragmento que a gente guarda ou no nosso celular ou na nossa memória mesmo. A gente guarda as coisas com muito carinho, né? Então, por exemplo, antes da pandemia, eu acho que 2019 todo mundo tem esse ano num pedestal, como se fosse o melhor ano do mundo, assim. E eu acho que é porque em 2020 a gente romantizou 2019 de uma forma absurda. E eu não tô me excluindo disso, tá? Eu realmente acho que 2019 foi um dos melhores anos pra mim. Só que eu lembro de momentos que eu sofri em 2019 como eu não sofri em nenhum outro ano. Eu não quero nem entrar na questão traumas, porque eu não acho que eu tenho propriedade pra falar sobre isso, já que eu não tive nenhum trauma muito marcante na minha vida que me impediu de viver, continuar vivendo minha vida, né, que me bloqueou. Só que eu sinto, sim, que o nosso passado é o que molda a forma que a gente vive as outras ocasiões da nossa vida. Por que eu acho isso? Porque é no nosso passado que a gente construi as nossas crenças limitantes. E as crenças limitantes, pra mim, são exatamente o que nos impede de expandir o nosso universo, tanto mental quanto físico, da forma mais... nem sei como falar, gente, tipo, maior do mundo. A gente tem que usar o passado. Eu não tô falando que a gente tem que esquecer o passado, tá? Eu só acho que a gente tem que usar ele como um aprendizado e sempre manter na cabeça que o que a gente tá vendo numa foto não é o contexto global daquilo que tava acontecendo. O melhor exemplo pra mim disso é porque eu morava na Europa. Eu morei na Europa por 7 anos, 6 anos e meio, sei lá. E nos meus últimos 2 anos lá eu tava muito triste. Eu queria muito vir pro Brasil. Há muito tempo já, só que eu tava esperando uma questão de visto, então eu não podia sair do país, senão eu perderia o direito à cidadania, então eu tava aguentando firme lá. E eu hoje em dia olho pra fotos daquele ano e eu falo, nossa, que saudade. E tipo,
Saudade do quê, Mona? Você tava depressiva praticamente, sabe? Só que eu vejo aquelas fotos, eu vejo eu andando na rua e os lookinhos e o clima e a Europa por si só, e eu sinto uma saudade gigante. Só que eu lembro que eu não tava bem. Eu tenho plena consciência, e sempre que eu fico romantizando aquela época e lembrando de como era morar na Europa, eu tenho que me forçar a lembrar desses momentos específicos, falando, tipo, você não tava bem, não adianta ter tudo isso que você tá vendo nessa foto, que é as ruas lindas, o clima bonito, se você, de fato, quando você estava vivendo aquele presente, você não tava bem, sabe? Eu acho que isso também tem muito de comparação, mas eu não vou falar sobre comparação nesse vídeo, esse é assunto para outro vídeo. Eu acho que o futuro é uma coisa complicada, porque a gente vive o nosso presente moldando o nosso futuro, da mesma forma que o nosso passado molda o nosso presente, a gente sabe que é assim que acontece, e ainda assim é uma coisa que a gente tem que evitar ficar focando tanto. Só que o futuro que a gente tem, o futuro que a gente guarda na nossa cabeça, não passa de expectativas, planejamento, projeções e preocupações. O que isso pode virar? Isso pode virar motivação, que é o que a gente quer, ou isso pode virar ansiedade, que é a total perda de tempo. Porque é o que eu falei, tem muitas vezes que a gente fica muito tempo nos preocupando com algo que a gente não sabe se vai acontecer. E se acontecer de fato, você vai ter o presente para lidar com aquilo. Você não precisa gastar o seu passado lidando com um problema que ainda não aconteceu. E é muito difícil, porque eu acho que o principal fator nesse sentido é o medo. Quando a gente pensa muito, a gente sente medo. E o medo é, eu gosto de falar que é a forma do diabo entrar na nossa cabeça. Só que eu nem sou tão religiosa, gente, mas eu quero dizer que é a forma da maldade entrar na nossa cabeça. E é o que mais pode nos parar de chegar onde a gente quer chegar. E eu acho que o medo talvez seja um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. Eu acho que é o mais nocivo, com certeza, o medo e a raiva. Mas eu acho que o medo ainda consegue ser pior, sabia? A gente pensando muito e focando muito no futuro, a gente dá espaço pro medo, não tem jeito. Quando você foca no presente, você evita isso. Então uma coisa que eu sempre falo, que me ajuda muito também, é que quando você acorda num dia, a única missão do dia é você ter um dia legal, você ter um dia bom. Então você vai dividir o seu dia em partes e você vai fazer coisas pequenas no seu dia que vão te ajudar a, de forma geral, ter um dia melhor. Então o que você gosta de comer no café da manhã, por exemplo? Começa o seu dia comendo uma coisa que você gosta muito, uma coisa que você deixa só para ocasiões especiais. Gosta muito de uma tapioca com queijo e ovo? Faz tapioca todos os dias. Eu faço tapioca todos os dias, gente, no meu café da manhã. Eu como isso todo dia. E café com leite gelado, coisas pequenas, sabe? Pão francês, gente. A galera que abre mão de pão francês vai abrir mão de uma coisa que te faz bem, sabe? Que deixa o seu dia mais gostoso. É uma coisa que não é nociva pra saúde. Então, sempre pegar momentos do seu dia que fazem você se sentir bem e inserir eles no seu dia pra ele ser um dia legal ao todo e você focar e se preocupar no seu presente, entendeu? E deixar de se preocupar no seu futuro. Então, sempre que você tá pensando num problema a longo prazo, pensa assim, você consegue resolver aquilo nos próximos 5 minutos? Não. Então não se preocupa, você só tem que se preocupar com o que você consegue resolver nos próximos 5 minutos. Que é essa filosofia de deixar o seu dia melhor com coisas pequenas, sabe? Então, por exemplo, escolher um livro que você gosta de ler, ver uma série que você gosta de ver, tirar um tempo do seu dia pra realmente fazer coisas que te preenchem e que você sabe que vão tornar o seu dia mais leve e mais feliz. Eu acho que essa é a melhor forma de você tentar viver no presente. É você, sempre que tiver uma preocupação, alguma coisa que estiver te deixando meio ansioso de longo prazo, você traz ela pro presente e ver como que você pode excluir aquilo da sua cabeça naquele momento, sabe? É engraçado, quem me conhece ouvir isso, porque eu sou uma pessoa que gosta de planejar tudo. Mas ao mesmo tempo, eu planejo coisas que eu de fato consigo resolver nos próximos 5 minutos, ou eu gosto de sonhar, que são coisas diferentes. E também é perigoso, tá? Não tô falando que não é. Eu acho que sonhar entra na parte de expectativas. E quando a gente cria muita expectativa em cima de alguma coisa, a gente pode acabar se frustrando. Então também foi uma coisa que me fez muito mal ao longo da minha vida. Só que hoje em dia eu acho que é uma parte gostosa. E é uma parte que eu não abro mão. Desculpa, gente, não abro mão das minhas pastinhas no Pinterest e da minha fanficagem que fica aqui dentro da minha cabeça. Isso é uma coisa que eu realmente gosto muito. O presente é o único momento que a gente de fato tem. Tudo que a gente pode sentir, experimentar ou fazer é agora, não é depois. É realmente o bem mais precioso que a gente tem e a gente adora perder tempo olhando pro passado. O melhor exemplo disso é a nossa geração, a galera ali da geração Z, né?
que a gente fica pensando em quanto os tempos eram bons antigamente, só que a gente vê nossos pais e eles são obcecados com a fase que a gente tá vivendo agora. Então, realmente é enxergar a beleza no que você tem, sabe? E isso se aplica a várias questões da vida, mas atualmente eu tô falando de tempo e de juventude mesmo. Outra coisa que viver no presente ajuda muito, tomadas de decisão. Quando você vive no presente, você realmente consegue estudar uma decisão que você está tomando e você consegue balancear e pensar de forma clara. Quando você vive no futuro ou no passado, você não consegue tomar decisões sobre o seu presente de forma clara, entendeu? Igual você escolher uma roupa prestando atenção no acessório que você vai usar. Você tem que prestar atenção naquilo que você está escolhendo, naquilo que você está vivendo. Então, como que você vai dar um passo pra frente se você tá pensando no passo que você deu há 5.000 anos atrás? Você não vai prestar atenção no que você tá fazendo no momento, que vai prejudicar seu futuro. Então é tudo uma cadeia, gente. Ai, mas o momento que eu tô passando agora é uma merda, eu uso o passado pra me sentir bem, eu gosto de viver no passado. Tudo bem, só que aí você tá jogando fora o seu futuro. Se você tá decretando que o seu presente é uma merda, você não tá dando chance pro seu futuro ser igual o seu passado foi, ou igual você acha que ele foi, porque tem muito essa fantasia também, né? Que é o que eu tava falando antes. Uma das melhores coisas da vida que podem melhorar pra gente prestar mais atenção no presente é a gratidão. A gente praticar nossa gratidão. E eu antes fazia a lista de gratidão, eu fiz durante 1 ano e meio, mais ou menos, lista de gratidão todos os dias. Eu antes de dormir, eu escrevia todas as coisas pelas quais eu fui grata naquele dia. Inclusive já me zoaram no trabalho, porque teve uma vez que eu postei alguma coisa na minha lista de gratidão e tinha escrito assim: terminei de entregar as newsletters. E tipo, realmente eu botava tudo, gente, eu botava tudo que eu me sentia grata, tipo, que fosse um pouquinho grata eu sentia, sabe? E eu guardava aquilo pra mim como se, assim, tivesse sido a melhor coisa do meu dia. E aí, no final do dia, eu percebia que eu tinha tido, sei lá, 50 motivos pra ser grata. Então, isso é uma coisa que eu recomendo muito, porque depois que você começa a fazer isso, você começa a enxergar mais as coisas e você começa a valorizar mais quando elas acontecem, sabe? O momento que a gente mais percebe que a gente não tá prestando atenção na nossa vida, no agora, é quando a gente tá comendo. Porque a gente passa o tempo inteiro pensando naquela comida e pensando que a gente tá com fome e que vai ser ótimo quando a gente comer. E aí quando a gente come tão rápido que você nem saboreia. Você saboreia o primeiro pedaço. E depois você esquece que você tá comendo uma comida que você passou horas pensando sobre. Sabe? Come ela com rapidez, ansiedade, com vontade de experimentar o resto já, com vontade de comer a sobremesa. E eu tive até um problema no estômago uma vez por causa disso. Eu comecei a ficar muito enjoada sempre que eu comia, porque eu tava comendo muito rápido e era por ansiedade. E comer é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E eu não tava aproveitando, porque eu tava pensando sempre na próxima. E eu acho que a compulsão veio um pouco disso também, né? Assim, eu nunca vou chegar aqui e ficar falando pra pessoa meditar, porque eu mesma tenho muita dificuldade de meditar. Eu acho que toda a nossa geração tem um pouco de dificuldade de meditar, porque a gente fica entediado muito rápido, né? Que o smartphone nos proporciona isso atualmente. Mas eu acho importante a gente meditar, não só para esvaziar a mente e para assim entender e receber mais ideias e mais clareza sobre a nossa vida em geral, mas para realmente você viver o momento. Eu saio para passear com o cachorro 3 vezes por dia, 40 minutos. E nesses 40 minutos eu presto atenção em coisas ao meu redor, porque eu não levo celular, né? Porque São Paulo não tá fácil pra ninguém. Só observando e tentando ouvir os barulhos da rua e prestando atenção em coisas tipo, sei lá, formatos das nuvens. Qual foi a última vez que você olhou pro céu e parou pra perceber que formato que as nuvens estavam, sabe? Coisas que a gente fazia quando era pequeno com a maior facilidade da história e a gente simplesmente parou de fazer. Né, meu amor? Oi, vem cá com sua mãe. Gente, esse é o Caju, pra quem não conhece, ele é meu filho. É um salsichinha bem safado. Ele me proporciona meus momentos de mindfulness no dia, né, bebê? Quando a gente passeia. Gente, sabe uma coisa muito boa sobre isso? A gente, quando tá doente, quando tá gripado, que nosso nariz tá entupido, a gente fica pensando, nossa, eu não dava valor quando eu tava com o nariz desentupido. Então agora, que se você tá com o nariz desentupido, respire bem fundo e agradeça por não estar gripado. Porque é uma coisa que eu boto fé que todo mundo faz. Eu achava que só eu fazia, só que aí eu baixei TikTok, eu descobri que nenhuma experiência é única, né? Então é meio que isso.
Gente, é meio que isso. O passado já foi, o futuro tá vindo, mas não é nada que a gente precisa se preocupar. A gente tem o presente, a gente pode agir no presente e é nisso que a gente vai agir. Vou botar isso no Spotify também, então quem quiser me ouvir do Spotify, ficar tagarelando, seja bem-vindo. Dá seu like, se inscreve no canal, me segue nas outras redes. E é isso, gente. Comenta aí o que eu posso falar no próximo vídeo. Já tenho vários tópicos aqui anotados, mas enfim, vocês podem comentar também. Beijo!